Olá a todos. Hoje recebemos o Lucas Souza. É um terapeuta holístico e mentor que trabalha com espiritualidade e expansão da consciência. No episódio de hoje, vamos mergulhar num tema que já é presença aqui no podcast, a canalização, incluindo a ligação com seres de outros planetas e até de outras dimensões. Se este é um tema que te chama, fica desse lado. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, Soraya. Olá, Obrigado, Lucas. Renata, pelo convite. É uma Prazer. satisfação imensa estar poder com vocês aqui, né, fazer parte de um episódio, né? Mais um episódio no vosso podcast. E esse tema eu gosto muito, né? Falar sobre seres de outras dimensões extraterrestres, assim podemos dizer, né? Para mim é um tema que me agrada imenso, imenso, imenso. E realmente eu também trabalho com isso, né? As canalizações que eu faço, eu já recebi bastante extraterrestres aí, né, na última mesmo que eu fiz essa semana, e o para mim, né, um ser, não sei da onde, e foi incrível. No meu canal também faço esse tipo de trabalho, não é igual ao de vocês, claro, não é podcast. Eu faço canalizações mesmo, né, eu faço interação com o público, e daí foi brutal. E eu tô sempre fazendo esse tipo de trabalho, né, além da parte das terapias, né, também trabalho com as terapias para ajudar pessoas, trabalho com terapeutas com mentorias e também faço essa parte das canalizações, porque é uma coisa que mexe comigo. Eu gosto imenso de fazer isso. É apaixonante, não é? Isso, sim. É, realmente é apaixonante. Então e conta-nos uma coisa, conta-nos, por exemplo, vamos começar por esta última experiência que tu dizes que tiveste. Como é Uhum. que é, a experiência de entender que alguém numa regressão ou numa canalização, que se dá conta que está a descrever um ser de outro planeta? Conta-nos como é que é a experiência e o quão revelador é. Então, a canalização, primeiramente, a canalização é uma transmissão, né? A gente recebe as informações, é como se a gente do lado de cá fosse um aparelho de rádio Uhum. conectado, né, em uma frequência, tá? Então, a gente recebe e muitas vezes a informação vem para mim, né? Claro, canalização é muito relativo a quem faz, mas para mim é muito eu ouço, né? Então eu ouço e repasso. É como se você, Soraya, falasse comigo e eu transmitisse a sua mensagem. É como se Ok. a Renata falasse comigo e eu transmitisse a mensagem. Tá? Então essa minha parte é somente sobre ouvir. Eu não consigo. É muito louco, porque eu consigo ver também, mas parece que é separado comigo. Eu faço quando eu já fiz canalização de transmissão de mensagem e Uhum. também eu já fiz canalização, uma live minha que quando eles pediram, né? Porque eu recebo a intuição e falo assim, "Ó, você vai fazer uma live porque a gente tem coisa para poder passar." Aí eu vou lá, faço a live. Às vezes a live, o tema da live é canalização de extraterrestre. Aí as perguntas é sobre o planeta que o ser vive. Aí eu começo a receber imagens, porque as pessoas perguntam como que é o planeta, aí como que é você, como que é a sua forma. E é claro, eu não consigo mostrar, né? É óbvio que eu não consigo mostrar, mas aí eles vão me mostrando como que é o local. E quando é canalização para conversa, eu ouço e transmito. É muito interessante. Eu gosto dos extraterrestres porque geralmente quando eles vêm a mim, eles já me falaram que é para trazer um pouco a desmistificação, né? Essa coisa que as pessoas têm muito medo ainda, infelizmente, mas é um processo, eu entendo que é um processo. E muitas vezes eles vêm a mim para pedir para a gente conversar, para trazer, para mostrar um pouco, tentar mostrar, né? Um pouco como que é lá, né? Como que é onde eles estão, para trazer, para falar que é algo normal, né? É uma vida, são civilizações, raças que vivem uma vida comum como nós vivemos aqui, e muitas vezes podem ser até mais evoluídos, claro, né? Isso é relativo, mas é para trazer um pouco essa desmistificação e mostrar Essa um pouquinho mais a realidade, mas aí a gente entra naquela questão, né?
eu recebo e transmito. E do outro lado vai da pessoa acreditar ou não, né? É um trabalho que eu me abro, eu faço, e o outro lado, se quiser acreditar, aí a pessoa acredita. Se não quiser, tá tudo bem. Eu tô sempre aberto, né? Mas é interessante. Então, E que ra e que raças é que tu já canalizaste? Tu consegues identificar a raça Não, ou é mais uma descrição mente uma não, eu descrição não ok, consigo. Infelizmente, aí eu acredito que um dia sim, eles vão me permitir, mas ok. infelizmente ainda não consigo. Eu só consigo identificar as que estão comigo, né? Que é um reptiliano e um arcturiano. Mas quando eu recebo, infelizmente, eu até recebi o nome, eles falaram na outra live que eu fiz, o nome dele, ele falou, mas é a raça tal. Infelizmente, eu não recebo esse tipo de informação. Mas mas, por exemplo, tu dizes que estão contigo mais, mais presentes um reptiliano e um arturiano, mas, por exemplo, Esses. quantos outros tipos de raças é que tu já canalizaste? Consegues dizer-nos um número de seres diferentes que te surgiram? Eu já vi de tudo, todo tipo de ser. Eu vou tentar trazer mais, vou tentar pegar um personagem de filme ou desenho animado para tentar ligar Ok. o ser ao personagem. Eu já vi o ser estilo do Piratas do Caribe, o capitão lá do Uhum. povo, assim, Sim. como que ele chama? David Jones. O David Jones, acho que chama, Aham. lá do Piratas do Caribe, do filme. Eu já vi esse tipo de ser. Eu já vi um outro tipo também que eles parecem muito primatas, macacos, muito assim, bem em pé, peludinhos, com rabo. Eu já vi ser, parece duendezinho de floresta, porque esse dia foi Não. brutal, foi uma mentorada minha, ela canalizou esse ser, ela começou a falar no idioma dele. Nossa, esse dia foi brutal. Ela começou a falar lá no idioma dele e ele apareceu do lado dela assim e eu via ele perfeitamente. Acho que foi a única vez que eu consegui ver, não sendo vindo de mim, né? Vindo de outra pessoa. Ela estava fazendo a canalização, a gente nem esperava, ele veio, e ela falando num idioma doido lá e ele ali do lado. E era bem, ele muito parecido com um duende, orelhinha pontuda, cabecinha meio, o queixo pontudinho, cabecinha meio que oval, muito giro. E esse último que eu canalizei foi, eles pareciam como se fossem quadrúpedes. Esses eram meio estranhos, eles andavam meio quadrúpedes, mas o corpo era meio humanoide também, e eles andavam e eles tinham rabo assim gigantesco, e também tinha um idioma próprio lá, eu comecei a falar o idioma Uhum. deles lá no meio da live. E a menina que fez comigo, a minha convidada, começava a me perguntar, eu só ia respondendo sim, não, com a cabeça assim. Eu não conseguia traduzir nada e foi é uma experiência nova para mim. É uma experiência, essa parte de vir eles e ficar me mostrando até idiomas e tá acontecendo tanta coisa que para mim ainda tá sendo uma coisa, eu tô processando as coisas ainda, mas em termos de raça mesmo, eu já vi, é, 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 eu não sei, aqueles que parece que eles são os padrões que a gente vê na internet, grande, com a cabeça, tipo o emoji de extraterrestre. Eu já vi arcturiano, eu já vi reptiliano. Ah, eu já vi bastante, viu? E umas aí que eu não consigo identificar também. Eu não sei identificar, eu não sei falar qual raça é. Sabes que agora estavas a falar de que quando canalizas que consegues, começar a falar o idioma deles e fizeste-me um bocadinho lembrar, um filme que agora está muito na baila, que é o Dia D do Steven Spielberg, que ela começa a falar, supostamente o praying mantis, ela começa que é aqueles estalinhos, e agora está Eu não muito. vi esse filme. Eu também ainda não Vi. vi, mas tem-se falado muito porque dizem que é a linguagem do praying mantis que no filme se está a usar, que é a linguagem real. Pronto, não sei, mas fizeste-me lembrar um bocadinho essa conversa. E Sim, tu? mas é assim, é uma coisa muito, assim, é tudo muito novo para mim, então é difícil.
é entender, claro, pra gente, né, aqui do lado de cá, nosso cérebro ainda existe muitas limitações e para mim é difícil, eu não vou negar, é difícil. Às vezes vem até a questão de dúvida mesmo, porque às vezes eu penso se eu não tô ficando maluco também. Eu penso também, claro que eu penso, porque de repente as coisas, né, e bate o medo, bate aquela incerteza, aquela insegurança, porque realmente essas coisas novas, querendo ou não, assusta um pouco, né? É tudo muito novo, é tudo muito recente. E realmente, às vezes dá um friozinho, mas é aquilo, né? Tem que estar aberto e tem que, senão, porque eu sinto, né? Eu sinto que, faz isso, eu vou lá e faço. E é isso. Simplesmente isso. Simplesmente isso. E tu és contactado assim, imagina, tu tens momentos específicos em que tu dizes que vais fazer uma live ou vais fazer, né, em É, que tu decides fazer isso. Mas durante o teu dia a dia, ao longo do teu dia, eles contactam-te? geralmente Rece não. Não, ok. Tu tens que dar Não, uma tu tens que permitir e é, abrir esse isso, espaço. isso. Ok, Isso. Ou eles contactam e eu não percebo. Mas geralmente não. Geralmente eu tenho que abrir o espaço, geralmente vem em sonho, geralmente eles me acordam de madrugada e eu pego o papel e uma caneta, começo a escrever, geralmente é assim. ok. E diz-me uma coisa, Lucas, para quem está em casa a ver isto e é mais descrente, como é que ou quem esteja a passar por algo similar, como é que isto começou contigo? A minha primeira vez que eu tive um contato foi em meditação. Ok? Eu estava fazendo uma meditação e de repente o quarto que eu estava meditando, numa cama, com uma luz branca e apareceram 3. Apareceram assim, dentro do quarto, 3 assim, aquela luz branca e na hora eu fiquei apavorado, fiquei desesperado. Eu fiquei assim, até eu processar aquilo foi uma coisa, muito desesperadora. Mesmo que eu senti aquela energia, era uma energia boa, era uma vibração boa, eu não sentia nada ruim, nada de diferente. A primeira vez, mesmo assim, foi meio assustador. E o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar. Eu comecei a ler, estudar. Claro que esse teste não é algo que a gente consegue achar em biblioteca, achar, né, muitas coisas, mas é começar a assistir no YouTube, ver canais, pessoas, né, que já passaram por isso e começar a aprender mais sobre esse assunto. Aí depois que eu comecei a me abrir, a envolver, a entender, ouvir falar, né, conhecer essas raças, arcturianos, pleidianos, os felinos, aí começar a perceber que já tinha muita gente que faz isso, aí começou a me tranquilizar mais, porque quando a gente passa isso, a gente acha que é o único, né? Ah, aconteceu comigo. Aí de repente a gente começa a procurar e vê que tem muita gente que também passa por Exato. isso, ou passou, né? E foi graças a começar a estudar, a expandir a consciência, eu comecei a me abrir e me permitir, né, a manter conexão e esse contato cada vez mais, cada vez mais. Aí você vai só, aí o que que eu tenho que fazer nesse caso? É o que eu falei, tem hora que a gente acha que é loucura da nossa cabeça. E muitas vezes isso vem sobre intuição, porque isso é uma intuição. A conexão com os estresses, independente se é um extraterrestre, se é um guia, se é um ente querido que partiu, se é um mentor, no final é tudo mediunidade, é tudo intuição. E a gente precisa acreditar, né? A gente tem que acreditar. Se a gente duvidar, se a gente sentir medo, a gente pôr algum bloqueio, a conexão do nosso lado acaba se fechando. Então a gente precisa se abrir. Então quando a gente tem a experiência, a gente tem uma escolha. Ou a gente bloqueia, né? Fala, "Ó, isso eu não quero, foi traumatizante, sei lá o que aconteceu, ou não, ou eu vou me abrir. E como que a gente se abre? Expandindo a consciência, precisa estudar, precisa aprender e se permitindo, entendendo o que que a gente recebe e começar a acreditar também, né? Tem que começar a acreditar. Há uma certa parte de vulnerabilidade que é complicada, porque tu É, tens de acreditar no que não vês
do que não sabes, numa linguagem que sentes que está a chegar até ti, um contacto, Sim, e que não exatamente. sabes o que é que te vai trazer a seguir, é é realmente incrível. É uma experiência fantástica. Sim, Mas diz-me uma coisa, aqui focando-nos um bocadinho sobre o teu primeiro contacto, ok? Porque eu penso, pessoas que estejam em casa e que já tenham feito meditação e que tenham tido este contacto e que tenham pensado do outro lado, que é isto é invenção minha, não estou bem, estou estressado, vamos desconstruir isso. Quem sabe ajudamos alguma pessoa em casa a pensar, ok, se calhar não foi uhum, invenção minha, vou meditar outra vez. Portanto, tu estavas em meditação e em meditação tu vês que o espaço, não é? Fica todo em branco e aparecem 3 seres que tu sentes que tu não criaste na tua mente ativamente, porque não uhum, faz sentido da tua configuração de pensamentos, é isso? certo, certo, Depois, o que é que exatamente. te faz sentir que realmente não é uma construção da tua imaginação? Para ajudarmos quem está lá. Então, é aí que tá, não tem como saber. Não tem como saber, não tem como saber se é realmente a imaginação, se realmente eu simplesmente acredito. É isso, eu acredito. Eu acredito e sigo, porque realmente eu não tenho nenhum contato. Apesar de uma vez eu já ter tido fisicamente já contato, depois também isso ajuda, claro, né? Mas a princípio não tem muito, você tem que acreditar. E eu falo, né? Você precisa treinar. Então, se você sentiu que você recebeu, qual eu fiz, eu recebi. Aí eu sabia que muitas vezes muitas pessoas começam e eu acabei. E assim, é muito mágico, porque também quando eu tive essa experiência, começam, porque eu me abri, claro, né? Aí de repente, magicamente, aparecer pessoas. Aparecer pessoas, começam o universo por gente na nossa vida para nos ajudar com isso também. Então a gente não está sozinho nisso, né? Se a gente se abrir, eh, as coisas acontecem, as pessoas certas vêm. E eu lembro que quando eu estava nesse impasse, de repente eu fui receber um reiki de uma mestre lá no Brasil, comentei essa situação e ela falou que naquela semana, ela mora numa quinta, né? E naquela semana tinha feito lá um ritual e tinha descido naves espaciais lá na quinta dela e começou a levar as pessoas para poder mostrar. E eu falei, para você perceber, né? Então as coisas acontecem e não é por acaso. Eu estava naquele desespero, sem saber, e eu fui receber um reiki, tipo, eu nem imaginei, e de repente eu comentei, falei para ela, eu chamava ela de madrinha, né? Falei, madrinha, eu tô meio assim, porque aconteceu isso essa semana. E ela falou: "Ó, essa semana também aqui na quinta, umas naves, eles desceram aqui, levaram a gente". E tipo, é a sincronicidade acontecendo depois que a gente se abre. Então, não dá pra gente levar para o racional, tá, Soraya? Não tem como a gente querer entender e começar, porque a gente não tem estudo, a gente não tem nada, né? A gente não tem comprovação ainda. A princípio, a gente precisa se abrir e acreditar. Não tem como, não tem outra maneira. Quanto mais a gente se abre, mais a gente acredita, o medo vai diminuindo, claro, o medo vai ficando mais leve e mais eles vão nos mostrando, mais eles vão se abrindo, mais as experiências vão acontecendo. E isso que é brutal, isso que é uma coisa incrível, porque quanto mais a gente se permite, mais acontece. Se eu tivesse escolhido naquela época e me fechar, provavelmente, né, hoje eu não estaria falando sobre isso, porque eles também respeitam, né? Eles também respeitam o livre-arbítrio. Por exemplo, eu também faço alguma canalização, eu faço leitura da aura e portanto tenho experiência também em sentir o que é receber mensagens. E a grande diferença que eu noto é que quando estás a receber uma mensagem, tu simplesmente vem de um sítio muito mais profundo do que a mente. É simplesmente a maneira como eu sinto é que é algo que eu sei, não é algo que eu estou a pensar, que eu ponho em dúvida, em questão, é algo que eu sei. É uma verdade que me vem, que eu sinto aqui do meu âmago. E é a diferença que eu noto. Quando eu sinto que sei algo, em segundos, eu sinto, ok, recebi uma mensagem, recebi algo. Era o que eu diria. E Sim, tu? sim, vem muito do sentir, né? Hum.
Exato. muito Conexão. sentido. Conexão com. Conexão. Exatamente. Tu sentes que estás numa missão, ou seja, há uma missão que tu estás aqui a cumprir, foi-te passada, ou naturalmente isto vai fluindo dia a dia, de um dia Então, para o dia? essa pergunta é ótima, porque é outra coisa que acontece com todo mundo quando a gente se abre. A gente sente que agora, uau, eu tenho uma missão. Aham, Nossa, é perfeito, é incrível. É exatamente o que acontece com todos nós quando a gente entra nisso. E teve um ano no Spiritual Summit de 2024 que eu fui, e eu não sei se você conhece o Dr. Alberto Lopes, que ele é um hipnoterapeuta outra aqui do pessoa. Porto. Ele foi lá e ele fez uma regressão a vidas passadas lá no palco. Nessa regressão, eu voltei, eu não sei se é a minha origem, eu não sei o que é aquilo lá, mas eu tava em um corpo azul gigantesco e com uma mulher, que eu sei que essa mulher do meu lado hoje é a minha guia. Então, quem é essa raça? Muito parecido com os arcturianos, mas eram os arcturianos? Não sei, mas era muito parecido. Aquele azul grande, né, que a gente vê hoje, se pesquisar arcturianos, você vai ver aquele ser azul, né, grandão, a mulher azul, cara. Então era igualzinho aquilo. E eu estava em uma espécie de planeta com ela, e de repente a gente estava conversando e eu não conseguia entender o que era, porque era um outro idioma. E a gente entrou numa espécie de uma cápsula de um iglu lá do tipo. É que o iglu dos esquimós é de gelo, né? Mas era algo Uhum. parecido com um iglu, mas era todo tecnológico. E dentro desse iglu tinha uma cápsula estilo do Matrix, do Matrix, né? Do filme, onde eu, esse corpo azul gigantesco. Aí, quando eu comecei a questionar sobre missão, sobre essas coisas, né? E daí, pô, então agora eu tenho uma missão, eu vim de outro lugar, eu tô aqui na Terra, sei lá quantas vidas eu passei aqui já, enquanto tá o meu corpo real dormindo lá, né? E a gente entra nisso, né, Renata? E agora eu tenho uma missão. E agora? E agora, o que que eu faço? E agora, a vez de ajudar, complica mais, né? Exato. E mostra uma coisa, a vez de ajudar, complica mais a vida. Exato, exato. E essa regressão que eu fiz lá no dia foi tão real que, tipo assim, eu não tinha como, aquilo não era mentira, foi muito real, foi muito real. Eu tava, tipo, a Soraya é como se fosse essa menina azul e eu aqui do lado conversando. Era igualzinho, mas só que era um idioma lá que eu não percebia nada. Eu entrei lá nessa cápsula, estava prendendo a cabeça do corpo lá e eu acordei na Terra, não sei quantos mil anos atrás. E daí, aí que entra a questão que a Renata falou. E aí, isso é uma missão? O que que eu vim fazer? O que que eu conversei lá? O que que a gente conversou aqui para eu poder, né, saber o que que eu vim fazer aqui? Então, é muito relativo. E quanto mais eu me preocupava com isso, mais eu sentia que me afastava. E aí eu comecei a soltar. Exato. Porque se isso veio sem eu pedir, porque eu fui lá, né, para fazer uma regressão a vidas passadas. Então, para mim, sei lá, qualquer vida aqui na Terra, de repente me mostram isso. Então, se foi algo que eu não pedi, então eu É isso. decidi né, então eu decidi tentar parar de focar um pouquinho nessa coisa de propósito, o que que eu tenho que fazer, por que que é isso, por que que é aquilo, e falei, não, eu vou me abrir porque realmente as coisas vão começar a aparecer, né? Eu sinto que com o tempo as informações chegam, vão me mostrando, eles vão aparecendo e por aí vai. E foi o que eu fiz. Mas só que foram algumas semanas após esse ocorrido no Summit que eu fiquei muito preocupado. Nossa, agora eu tenho que entender qual que é a minha missão, o que que eu vim fazer aqui. Quanto mais eu entrava nisso, mais eu sentia que a coisa, né, essa conexão ia bloqueando. Então eu Foi deixei, eu resolvi soltar. abraçar o flow do que É, vai surgindo momento a ex- momento e cada dia e estar muito mais exatamente. atento e estar muito atento às pessoas que surgem. Eu como leio padrões, nem leio, isto é automático, eu estou a ver as coisas todas e pim, 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 estou a fazer conexões. E então eu estou muito atenta às pessoas que surgem na minha vida, conversas que surgem.
tudo. Porque tudo acaba por ser um sinal, não é? Uma pista, vá, digamos assim, para o que vem a seguir. São Mas é muito isso. Mas é muito isso, é muito flow. E eu acho que só quando estás em flow é que consegues juntar, porque senão estás em modo de alerta, de stress ou de ansiedade, ou aquele modo, e aquele modo é muito 3D, é muito terra, é muito. Tira-te o teu awareness Conexão. global. A tua conexão, exatamente, tira-te a conexão. Exatamente. Porque se a gente está preso, né, com preocupação, com incerteza, com medo, a gente está conectado com o exterior. E quando a gente está Exato. conectado com o exterior, automaticamente a conexão interna, né, eu não acredito que se perde totalmente, mas fica mais fraca. Fica mais fria. Eu não acredito que se perde, né? Ninguém perde conexão, só fica fraco, né? E daí o exterior, quando a gente entra nessas frequências de preocupação, medo, é um bloqueio, né? Acaba sendo um bloqueio energético que afasta dessas conexões. Não tem jeito, afasta, né? Não tem como. Independente se você conecta com guia, com extraterrestre, com qualquer tipo de ser, né? Uhum. Quando você entra nisso, você afasta. Quando você fica, tudo bem, que era entender o propósito, entender a minha missão. Quando isso vira uma preocupação, já não Claro. é algo, Frequência baixa. né? Já não é algo que deveria ser fluido. E Já é a frequência baixa, né? Nossa frequência baixa. Mas nós temos falado com várias pessoas, né? Têm uma vida mais. Uns que analisam, são hipnoterapeutas, etc. Todos nós temos um pouco uma vida fora do que é suposto, não é? Tu tens que seguir regras, tens horários, né? Tens que fazer isto, tens que planear isto. Quando tu começas a viver a tua vida desde o flow e tu não sabes o que vem a seguir, não é? É um bocado. É uma maneira diferente de estar. Não é? Sim. Inicialmente, se calhar, há um pouco dessa ansiedade, porque nós estamos habituados a saber onde é que vamos pôr o pé a seguir e o que é que acontece no dia a seguir Uhum, e no mês a seguir e não sei o quê. E de repente, quando nos uhum, abrimos a não necessitar de saber nada disso e a acreditar que o que é que seja que nós precisemos vai ser providenciado e, e se nós estivermos conectados e atentos e não sei, é uma maneira completamente diferente de viver. Inicialmente traz ansiedade, eu sei que traz porque também já passei por isso, né? Mas quanto mais estamos aqui, mais estamos aqui, mais estamos aqui, mais conseguimos ser nós próprios. E eu não sei se isto também não é meio caminho andado hum, para nós começarmos a abrir todas estas capacidades, não é? Porque nós estamos mais conectados connosco, estamos menos estressados com o que tenho que fazer a seguir e a seguir e a seguir, a seguir, a seguir e o que é que a sociedade me diz que eu tenho que encaixar e não sei o quê. E acabamos por, a nossa frequência acaba por subir e começamos por abrir, não é? Tu tinhas um trabalho convencional antes de fazeres isto? Em que medida é que isto sim. mudou a tua vida? Bom, antes de entrar nisso, aí que tá, né? Antes de entrar Exato. nisso, eu era programador informático, eu era ateu e não acreditava em nada disso. E se isso aqui tivesse vindo, se eu Vamos lá. tivesse assistindo isso aqui, sei lá, estamos em 2026, 5 anos atrás, eu ia falar que são duas malucas falando besteira. Então, o que que aconteceu? Mas isso é pouco tempo, tá? 5 anos atrás, nem isso. E daí, o que aconteceu? Foi quando eu resolvi. Não sei por quê, também não quero nem saber, hoje eu nem me preocupo mais. Do nada me veio uma curiosidade na época de conhecer a ayahuasca. Não sei se você conhece, né? Mas eu acho que já ouviram falar. E naquela época eu estava no Brasil e me veio uma curiosidade. Sei lá que é onde eu ouvi isso, provavelmente foi no YouTube, foi na internet. E do nada eu comecei, né? Eu falei, olha que interessante. E pronto. E de repente eu comecei a pesquisar, eu falei, olha que interessante. Por curiosidade, eu comecei a pesquisar e, de repente, o meu primo, ele me chamou e falou, tipo assim, do nada, ele falou, Lucas, você já ouviu falar de ayahuasca? Mas do nada, assim, do nada. Aí ele fez, então, eu já tô estudando, eu queria tomar. Ele falou, eu também. Que você acha? Porque lá no Brasil, o negócio de ayahuasca, em toda a cidade tem uns 3, 4 retiros de Japão, né? Pra você fazer ayahuasca no Brasil, né? Você vai assim, em todo lugar. Do jeito que tem igreja em Portugal, lá no Brasil tem coisa de ayahuasca.
E daí ele me chamou. Aí um dia eu tava na casa de um amigo e eu falei pra ele, Ricardo, você já ouviu falar de ayahuasca? Tava querendo experimentar. Ele falou, não, cara, mas o Leandro que vai chegar aqui, ele tomava isso antes da pandemia e você conversa com ele. Aí o Leandro chegou, perguntei. Ele falou, cara, eu tomava lá no centro e tal, né, no estado da Rosa Beach, que era o centro lá, e eu tô querendo ir agora, depois que passou a pandemia, né, depois entrou a pandemia, eles pararam, e agora que parou a pandemia, eu quero voltar. Eu falei, cara, então vamos combinar? E deu, e foi isso. Aí foi quando a minha primeira experiência com o ayahuasca foi uma coisa horrível, não foi nada agradável, mas só que foi uma coisa que me levantou uma antena, foi muito real. E foi uma experiência que, para mim, foi muito, que mexeu muito, por mais que não foi nada gostoso a primeira vez, porque não entende nada, está ali, as coisas acontecendo, e você não percebe nada, mas só que me levantou uma antena. E daí foi aonde comecei a frequentar mais esse centro, e foi aonde comecei a me abrir e comecei a perceber que existe algo a mais, né? Do que não acreditar em nada, não dava para ser mais aquele Lucas que não acreditava em nada e achava que o mundo era só material Hum. e a gente ia morrer e pronto, acabou tudo, né? Então isto foi depois, Foi isso. foi antes de tu teres a tal experiência dos 3 Cs e tu meditares. Ou tu já meditavas antes Foi, do foi, ayahuasca? foi. Foi Foi, depois. não, não, eu não vou fazer nada. Porque tu Fazia nada, daí começaste, eu acho que foste não parar fazia à nada. meditação. Foste parar à meditação depois do ayahuasca. Aí depois do ayahuasca eu comecei a estudar. Aí eu fiquei sabendo sobre meditação, eu comecei a estudar, comecei a praticar. Mas a ayahuasca foi, assim, foi o que O shift. abriu. Eu, por ser um cara na época muito cético, então se qualquer pessoa chegasse e tentasse conversar comigo, ia ser difícil alguma pessoa tentar me convencer a algo naquela época. Foi uma maneira que o universo deve ter me conduzido, porque assim, ele vai ter que passar por algo para abrir, porque pessoas não vai conseguir convencê-lo. Bota lá na ayahuasca. Aí vai, pum, aí foi o pum, na cabeça na época e mudou tudo. Todos, E depois todos o temos à nossa pessoas que são muito terra a terra, que nós aqui em Portugal chamamos terra a terra. Uhum, Por mais que tentemos ter estas conversas, as pessoas dizem: não vale a pena comigo, eu não quero ouvir isso é para mim é tudo estupidez, não acredito. Eu acho que essas pessoas, que eu acho que era o teu caso, essas pessoas precisam ter uma experiência pessoal que ninguém lhes esteja a contar para desbloquearem e dizerem: espera, se calhar eu não estou certo. Eu entendo perfeitamente e acho muito interessante porque sinto que a ayahuasca está a ter um papel importante, porque há muita gente a ir e a mudar a perspectiva de vida. Há muita gente a curar-se, pessoas com depressões, com ansiedade, sei lá, fobias, e que estão a ir e estão a ficar muito melhores. Isto para dizer que eu acho muito interessante esta história que estás a contar, porque sinto que é uma maneira. hum, Nós temos vindo a ouvir muito nos nossos convidados que têm contacto com seres de outros planetas, de outros, que nos dizem que o contacto vai começar a ser feito. Mas não vai ser feito a larga escala, não vai ser uma nave vai para todas as cidades e vão dizer: "Olá pessoal". Vai começar a ser feito exatamente da maneira que tu acabaste de descrever, Lucas, que é exatamente, de alguma maneira subtil a tentar fazer com que a pessoa alinhe com esta vibração, comece a abrir, como no teu caso, de repente tiveste um desejo, uma curiosidade de experimentar a ayahuasca, uhum, isso depois levou-te para o caminho da meditação e na meditação eles apareceram e apresentaram. Agora finalmente Lucas conseguiu. exatamente, E eu acho que pelo que estamos a ver, vai ser assim que vai ser feito o disclosure. Ah, exato, vai ser pessoal a aparecer a quem está sim, pronto e a meter sim, opções no caminho de quem ainda não está pronto, mas que comece sim, lentamente. exatamente. Eu já recebi essas informações, eu já fiz algumas canalizações e foi exatamente o que eu falei nas canalizações. Eu acredito tudo que estão falando nessa semana sobre os Estados Unidos, as 4 raças, que para mim isso aí é tudo mentira. Essa é a opinião minha.
É tudo para distrair pessoas, Claro. porque também vai ter muita desinformação, vai ter Leg. muita coisa para prender a atenção em meio de guerra, em meio de muita coisa. Vamos botar um negócio ali para distrair Sim. as pessoas. Então, eu acredito que tem que ter muito cuidado também, né? Tem que sentir as informações que a gente recebe, porque hoje nós estamos vivendo uma era de uma nova era. Vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer, o que está acontecendo, né? Está acontecendo, mas não do jeito que está mostrando. Eu não acredito. E que futuramente, aos poucos, vai aparecendo, e eu acredito sim que vai ter, vão aparecer, mas vai demorar ainda um tempo. Vai chegar, vai demorar uns 2, 3 anos ainda. Mas vão sim, mas só que por enquanto o contato está sendo feito assim, os contatos, na verdade, né? Com pessoas abertas, com pessoas, porque o que que eles querem? Pelo que eu já recebi, eu até falo isso, muito isso. Eles querem pessoas hoje que estão disponíveis e estão prontas para levar a palavra, vamos falar assim. Uhum. É ser o que Jesus foi, mas só que a gente levar a palavra deles para frente. E, claro, qualquer um pode aceder, pode acessar, mas só que eles querem pessoas que, que levem, né? Porque não adianta eu te trazer uma informação e a Soraya ou a Renata guardar para elas e pronto. Não, eles não querem isso. Eles querem pessoas que levem para frente, né, a palavra, a ideia, porque eles têm um propósito, e muitos têm muitos propósitos, muitos vêm com vários propósitos de ajudar em tecnologia, saúde, em parte de, né, ambiente, então tem de tudo. Tem de tudo, tem todo tipo de ajuda. Eles estão aí aos poucos, eles vão se mostrando para que nós, do lado de cá, levamos a palavra deles para que as pessoas comecem também a buscar, Hum. comecem a procurar, comecem a entender. Porque para mim, tudo no final é tudo extraterrestre. Tudo, todos nós somos, tudo que a gente acredita, Jesus, anjo, arcanjo, entidades de Umbanda, para mim são todos seres de algum planeta que vêm para cá, dão essas formas para conseguir conexão melhor. E hoje está havendo as conexões mais, não sei se eu posso falar reais, mas de uma maneira que não precisam ficar Grande. entidades, seres igual, tipo, para poder mudar as pessoas, né? Porque até a história da própria Ganesha é muito interessante, né? Aquela época viam falando que Ganesha era um extraterrestre, que na época ele veio com o corpo físico para cá e eles precisavam usar uma máscara com um tubo para frente. E o que que é a Ganesha? É um elefante. O que você, que naquela época, 5.000 anos atrás, as pessoas tinham de conhecimento? Nada. Então, a hora que via, o que que era? Era o deus elefante. Era o Hum. deus elefante. Quem é que me falou isso? Oh, você nunca vi. Como é que você sabe? Já foi o que foi me mostrado. Então, era alguém que veio para cá com uma máscara, com um tubo enorme aqui na frente e que para aquele povo naquela época era o deus elefante. Era isso, mas na verdade, não, né? Na verdade, era alguém que veio para cá também para trazer um ensino. Todos eles, até dos nórdicos, lá da parte dos gregos, todos eram. Alguém veio para cá em certas épocas dessa, né, aqui do planeta Terra para poder ajudar de certa maneira. Hum. Sabes que este podcast nasceu também muito com esse download, que hum, a missão do podcast, nós costumamos sempre dizer que é normalizar as conversas. É seguir, promover cada vez mais estas conversas, que isto seja um tema normal, que não haja tabus, que não haja as pessoas uma pessoa que quiçá tropece com este podcast, que ele seja sugerido, passado, partilhado, e que seja totalmente ateia, possa ouvir e começar a ganhar alguma curiosidade. Nós tentamos sempre também trazer convidados muito factuais e nada. Uhum. É preciso falar sobre isto, falar sobre isto.
E é maravilhoso imaginar, e eu ainda ontem fui ver um filme, que é o Mandalorian, ao cinema, e o Mandalorian, da saga dos Star Wars, é muito uma história em que tu te dás com seres do universo, né, de galáxias diferentes. Eu dei por mim a pensar o quão maravilhoso seria estar no planeta Terra e seres rodeado, e seres normalizado tu teres outros seres, outras raças, poderes aprender com eles, poderes viajar, poderes ir dentro da galáxia e a outros planetas, não é? O quão maravilhoso seria e o quão íamos crescer. Sim, exato. E ia ser incrível, né, ia ser incrível. E tem gente que fala, né, que em Marte existe uma grande civilização lá e eles não enxergam a gente aqui, a gente não enxerga eles lá, né. É isso. Você falou de conversar, vamos conversar um pouco com eles então? Já tá aqui alguém querendo, pode Sério? ser? Claro. Fantástico. Mas aí vocês vão Ok. ter que fazer perguntas aí sim e não, tá? Sim, não? Porque vai ser, eu já senti que é o mesmo que veio quarta e ele quer conversar e eu não sei se eu vou conseguir traduzir. Eu penso que não, porque foi o que eu não consegui traduzir quarta, para ficar mais fácil. Você pergunta assim, não, porque eles entendem, tá? Então, se você perguntar, ele vai entender. Então, se você perguntar, explica como é que tá aí ele vai ficar bravo, falando um monte, você não vai entender nada. Então, faça perguntas onde sim e não, porque eu já vou, eu já até sei, porque foi o que eu precisei fazer quarta. Eu vou balançar a cabeça para sim ou assim para não, tá? Que vai ser o único jeito da gente conseguir se conversar, Esse é tá o bom? ser é o É o que veio quarta. É o que veio quarta. É o que apareceu quarta na minha live e ele pediu, por isso que eu falei. Eu sinto a presença, como eu falo, eu sinto e é isso. E é isso, tá? Podemos lá ok. então? Vamos lá ver. Sim, não. Olá, é um prazer ter-te no nosso podcast. Gostas do nosso Obri podcast? Obrigada por te juntares a nós. É um prazer ter-te aqui connosco. Diz-nos uma coisa, juntas-te a nós, gostávamos de saber um bocadinho a tua localização. Estás na mesma galáxia que nós? No mesmo sistema solar, ok. Então vamos por planetas. Plutão, precisar de ver os planetas todos que há. Estás no planeta Terra? Lua, Marte, Mercúrio, Saturno, Vênus, não. Júpiter, também não. Saturno, numa lua de Saturno, numa lua de Saturno. ok. Não. Estás em Célula? Sim. É a tua casa original ou estão aí pontualmente? E diz-me uma coisa, a tua razão para quereres falar connosco, seres humanos, não é, aqui no planeta Terra, e estabeleceres a conexão via o Lucas, uma intenção benévola. Já tinham estabelecido conexão com os seres humanos antes, no passado? Existem relações atuais? Sim. Algum ser humano alguma vez foi ao teu planeta? Não. Poderíamos ir, seria as condições seriam. A vossa população é grande ou é pequena? É grande. Vejo que esse satélite não é muito grande. Vocês, se quisessem, poderiam vir fisicamente à Terra, têm esses meios tecnológicos? Têm. Já vieram à Terra? Já. Têm no vosso plano futuro voltar à Terra? Este ano? No próximo ano? 2029? Na próxima década? Ok. Continua, que tu és boa a fazer estas perguntas. Sim, não. Eh, Estás a passar-nos algum conhecimento código neste momento? É um mantra. Diz-me uma coisa, já tentaste comunicar com alguma de nós as duas? Não. Queres? Eu? Sim. Ok. A Forças, tua vai. comunicação seria para o benefício mútuo de ambas as partes? Ok. Então tens a minha permissão. Estás bem? Fica a cabeça do o cérebro não acompanha muito. Sei.
mas tá Tenho a tudo bem. sensação que ele seria tipo um mestre ou chefe da tribo. Não sei se são. Também fico Então, com essa sensação. sim, eles, pelo que foi me mostrado, eles têm um problema lá que, não sei se é um problema, não sei nem falar se é um problema, mas eles estão tentando resolver algo sobre procriação, quando foi mostrado e lá na live que eu fiz. Hum, E eles estão aqui para, tipo, para aprender sobre isso e trazer algum certo conhecimento também. E agora eu não sei o que é também falar, eu não sei dizer realmente o que que seria essa criação. Se isso é uma nova maneira, se eles estão com algum problema, então eu não sei isso, eu não sei explicar. Ok. Mas realmente, quando foi falado, foi até bom vocês perguntar, porque eu nem conheço as luas, né? Então você foi sei perguntando lá. e eu nem sabia os nomes, vocês conhecem melhor. E qual que é o nome da lua que você falou? Encer Encelado. Eu por acaso Hum, vim ver aqui. E mas é uma lua relativamente pequena. Tem 500 quilómetros de diâmetro. Foi isso, mas é pequena para não sei, né? Sim, sim, Para sim. gente. Pois, para o nosso Eles planeta. mostram quadrúpede, mas Pois, e pois, se eles forem uns quadrúpedes desse tamanhozinho? pequenino, exato, Não exato, sei. exato, comparando com a Terra. E tu viste, por Exato. exemplo, viste que era frio lá? Como é que era o tempo? Não, não Não mostrou vês lá. nada, não vês nada. Não, Porque só foram é, confirmando, só foram respondendo as perguntas. Não foi me pode fazer mostrado nada. sentido eles terem pelo, porque isto é um mundo gelado, é frio, essencialmente frio. Portanto, pode ser por isso que. Mas é mundial pra gente, né? Exato, exato, é verdade. Tu estás a chamar a atenção a esta comparação, e é verdade, porque nós não conseguimos. É difícil um ser humano. É difícil saber, Nós né? O que que é temos gelado que. pra gente. Exato, tens de comparar sempre com algo que nós conhecemos, não Nós conhecemos, claro. é? tens Exato. Por pinguim. isso que é difícil fazer esse tipo de canalização ainda pra Pois, mim, porque sair recebendo coisas, palavras e não sei o que lá, e fala, fala, fala aqui, a cabeça não desliga o cérebro, né? Tem como eu desligar o cérebro aqui, falar para cérebro. E a hora que passa essas informações, meu cérebro frita. Aqui, em mim esquenta, assim, essa parte aqui fica tudo, porque realmente esse tipo de informação passa, meu cérebro não sabe processar, e a minha cabeça chega até, por isso que eu voltei, porque a cabeça chega a um ponto que até dói e eu não consigo ficar muito tempo quando eu faço esse tipo de canalização. ok. Eu acho que eu ainda preciso abrir alguma coisa, preciso perceber alguma coisa a mais ainda, porque para mim é muito custoso esse tipo de canalização. Foi para receber aqui o meu guia, a gente conversa o dia inteiro, mas esse tipo de canalização que é sobre extraterrestre, quando vem, né, é a segunda vez que eu faço isso e para mim é algo tudo muito novo também, é muito custoso, né? Claro. Acho que é a nível corporal, vamos falar assim. Uhum. Eu pessoalmente gosto muito. Ouço e sigo o Bashar, sabes quem é? Sei. E ele diz isso, ele conta a história de a pessoa que canaliza o Bashar. Ele diz isso, que no início ele também era uma pessoa normal, no sentido em que não tinha nenhum contacto com estas áreas. E um dia, foi a um curso qualquer e de repente disseram: "Olha, tens aí uma pessoa que quer ser canalizada por ti." Ele fechou os olhos e começou a canalizar. E ele conta a história de que ele no início conseguia ficar muito pouco tempo, uns minutos só, e que depois doía a cabeça, ficava esgotado energeticamente, e que ele agora já canaliza o Bashar acho que há 30 anos ou uma coisa. Muito tempo, né? Já faz tempo, sim. Ele já. Esqueci o nome dele. E ele Daryl Anka. sim, o Darryl Anka. Isso, isso. Conta que ao longo destes 30 anos ele tem vindo cada vez mais a exercitar e hoje já consegue ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas é exatamente isso, a vibracional, energia que tem de entrar pelo teu higher chakra ou por onde seja, é muito Pela cabeça, né? e o corpo físico não aguenta, tem de treinar. Uhum. Então, aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou me abrir para ver se aparece alguém ou alguma coisa que me ensina a treinar isso. Como é que eu faço? Não sei. Como é que eu treino isso? Não sei.
Exato. Exato. Eu não sei, porque eu não, para mim, a minha percepção, que canalização era algo tudo igual. Canalizar para mim, então, mas agora eu tô percebendo que existe uma certa diferença, porque esse tipo de canalização, assim, porque realmente é o cérebro que recebe algo que não sabe processar e acaba sendo custoso. Quando eu canalizo, por exemplo, o meu guia me enviando uma mensagem, que é igual falar contigo, é igual falar com a Renata, mas agora esse tipo de canalização que para mim é algo novo, é a segunda vez que eu faço, ainda eu preciso aprender, né? Preciso aprender, preciso estudar, sei lá, abrir que vai aparecer alguém. E por isso que eu tô fazendo, eu sinto que eu preciso trazer essas coisas, tipo, eu trouxe na minha live, eu tô trazendo aqui por quê? Porque pra mim o que foi mostrar que vai aparecer alguém, então eu preciso me expor. Exato. Eu já fiz Reels, eu já publiquei, eu já fiz corte da minha live, então eu tô fazendo. E agora eu deixo. E agora eu deixo seguir porque eu não controlo, né? Agora pra onde vai, onde chega. É uma bonita missão, a missão de simplesmente ajudar os que não estão cá fisicamente a estabelecer a conexão. É a Isso tal energético, né? Muita sede, para repor. É, muita sede. para repor Sim, energeticamente. mas é gostoso, é gostoso. Porque assim, no começo vem um pico de energia muito forte. Eu acho que é isso também que precisa controlar. Pois, Vem um pico de energia muito forte. E a hora que recebe, mas aí a hora que depois. É como se fosse aquela pancada assim, vem muito forte e depois no tempo fica difícil porque você recebe de uma vez aquele pico de energia forte e fica, né, o corpo acaba e pronto. Aí quero. ele tava e de repente, pumba, cortou e aí eu voltei, porque realmente ainda eu preciso aprender mais, estudar mais. Yeah. Tu Por sentes que, exemplo, no geral, as energias estão um bocado mais intensas? Nós tivemos alguns guests a falarem sobre a intensidade do Sol e o Sol está a emanar a certas frequências. Tu sentes isso? Eu há dias que eu, sem explicação nenhuma, eu sinto um cansaço gigante. Parece que tenho um elefante às costas e tenho mesmo que me deitar e ir dormir. Não é uma coisa que normalmente. É quase que é uma emergência. Tenho que me deitar e dormir. Não acontece sim. sempre, volta e meia, ou sem explicar. Um dia que estou super cansada, parece que não consigo fazer nada naquele dia. E não há justificação. Quem, quem que foi? Foi você, Renata? Eu não lembro quem fez as perguntas, tá? Foi a Renata, né? Não, foi mais a. Que fez as perguntas? Foi a Soraya? E quem que perguntou se poderia recebê-lo? Foi a Foi a Soraya ou Soraya. foi a Renata? Foi a Soraya. Ok, tá bem. Então, Mas. então é isso, agora é se permitir, porque às vezes esse cansaço que Hum, a gente recebe, muitas vezes é só algo que precisa ser posto para fora. ok. Sim, E às vezes eu estou emocionalmente. recebendo informação e precisa ser colocado para fora, porque precisa, né, como eu falei, né, de alguma certa maneira a gente precisa levar para o mundo né, essa informação, o que que a gente recebe, o que que a gente transmite, e é importante a gente se abrir também, né, para poder contactá-los fora do podcast. Porque eu sinto que vocês aqui no podcast, vocês estão aí sendo guiadas por eles, porque vocês estão sendo como é que fala? É o canal, é o meio deles. Vocês são o meio, mas eu sinto que fora do podcast vocês perdem um pouco quando vocês se abrem mais dentro do podcast. E quando vocês estão fora, sente uma dualidade, eu não sei se seria uma dualidade ou uma certa confusão, mas só que às vezes é isso, é fora do podcast, quando você se sentir, ô Renata, se cansado, fala assim, quem tá aí? Ok, Pode vir, eu me abro, eu tô ok. aqui, tá? Porque realmente às vezes é aquela energia tentando entrar e você bloqueando e quando a Certo. gente
Se tem alguém me empurrando aqui e eu vou tentar Ah, empurrar de volta, eu canso. Eu ok. canso. Estou a Eu fico entender. cansado. É a mesma coisa, tá? Energeticamente falando, se tem uma energia se aproximando e você fazendo força pra não, não, né? É inconsciente, tá? Não é, é inconsciente. Mas tá lá. Então é se abrir, tá? Tá bem? Uma questão que pode parecer estranha. Há alguma parte do corpo que se ative mais quando estas situações acontecem? Tu recebes Em algum mim, sinal? em mim, em mim aqui, é a cabeça. Hum, Não sei se a nível é a parte superior, é o topo da cabeça. aham. Em mim aqui. Essa aqui assim, essa parte aqui, Começa a eu não ativar sei aí. se é em relação ao terceiro olho, à pineal, essas coisas que, né, que fica nessa zona aqui, né? Então aqui de mim fica, fica esquenta forte e muito, muito forte. Fica bem calor, sabe? Mas e fica e tu vens tu sentes tu fizeste a pergunta, tu sentes que a energia vem, pelos chakras todos e acumula aqui ou só sentes aqui? Sentes que há uma subida energética no geral a nível físico ou sentes que é A nível ma físico no geral. no O geral corpo sentes que há todo um fica no corpo todo, assim, é um arrepio no corpo todo, do pés à cabeça. Aí depois parece que especificamente com esse ser aí se concentra aqui, sim, nessa região, sim, ok. nessa região. Quando é uma canalização de um guia, não, aí não sinto nada demais, nada é fluido. Mas especificamente desse ser aqui, que eu nem sei nome, não sei nada, eu sinto muito, muito, muito aqui, ó, assim, exatamente essa zona aqui, tudo assim, no topo, na testa, aqui, assim. Engraçado. Pronto, ok, olha isso. Experimenta, se abre, abre, se permite, se faz né, o seu ritual do jeito que você gosta, e, né, põe um mantra, põe alguma coisinha e se permite. Eu Aí vocês vão crescer, aí vocês vão crescer mais, vocês vão crescer mais, porque tem que se permitir fora disso, né? Tem que estar aberto no dia a dia, na vida real, pra gente estar Uhum, recebendo, né? Porque a gente não vai só receber dentro do podcast, certo. né? Vocês recebem muito instrução aqui dentro. Aqui dentro vocês estão acompanhados, dá para sentir, claro, mas precisa estar também sempre acompanhada, se abrindo, o que que podem vir, eu estou aqui, tem instrução, deixa o papel e uma caneta perto sempre, se precisar, para poder anotar alguma coisa. Porque é que tu dizes que dá para sentir que nós estamos aqui acompanhadas deste lado? Normalmente temos todos os guias que nos acompanham. Tu Sim, estás a falar especificamente de seres, de extraterrestres, não? É isso que tu estás a referir, que dá para sentir que sim, estamos acompanhadas, é que sim, há aqui do lado de cada uma, há e são sim. diferentes? Tu consegues É sentir. sentes a frequência É do isso, Renata, é isso que você tem que fazer. É você que tem que entrar e descobrir. Eu ok, não quero te falar, ah, tá? Eu bom. não quero te Tá. falar. Porque se eu ficar te falando, você não vai. Você entendeu? Eu sei que é maravilhoso. Eu entendo você porque você. Eu entendo, porque eu quero, né? A gente que gosta, a gente quer saber. A gente quer, uau, eu quero. Quem tá aqui. Eu sei. Como que eu sei? Eu não sei. Eu posso garantir que eu não garanto nada. Claro, claro. Eu só sinto. E agora é tu que tens que ir lá e faz a Certo, conexão. Eu não quero te falar. certo. Se eu te falar, você vai estar com viés vindo de mim. Exato. en- Entendeu? Eu não quero te falar nada, 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 tanto para tu quanto para a Soraya, porque eu não quero influenciá-las. Se eu falar qualquer coisinha, eu vou influenciar. Eu entendo, eu Vai entendo. vir qualquer viés a partir da minha percepção. sim, Great, ótima resposta. excelente, excelente É resposta, uma ótima resposta, ó Lucas. excelente Eu acho que é resposta. isso. A Renata tem de tomar ownership e tem de adressar ela própria as suas Exato, é ir para dentro, é você buscar, porque você consegue, todos nós Sim, sim, sim. conseguimos. Eu não sou diferente de ninguém, eu sou igual a todo Eu mundo. sei, eu sei, eu sei. Se um cara como eu, como é que vocês falam, um parvo como eu, que não acreditava em nada, consegue hoje, imagina, pelo amor de Deus, que não acreditava em nada. Consegue, imagina quem hoje trabalha, quem tá aí, né, acredita, gosta e por aí vai.
Mas só voltando àquela pergunta lá atrás, tu neste momento já não trabalhas com computação, com programação? Ah, Não? não mais. Não, não mais. Uhum, ok. Não mais. Claro que eu gosto, uso, tipo, eu preciso fazer alguma coisa, eu faço tudo no meu Claro, trabalho. claro. Eu tenho muita facilidade, né, para isso e na parte de desenvolvimento, site, landing page, eu faço isso, porque isso eu faço, tipo, agora falando de tecnologia, uma landing page, eu faço uma landing page em um dia. Então, por quê? Porque eu sei, né, eu conheço, Claro. mas eu não trabalho mais. Trabalhar mesmo com, né, que nem eu trabalhava para uma E isso foi assim de um dia para o outro, disseste: "Olha, isto realmente, isto já não me assiste", ou foi de um dia para o outro, não, sem um sem dia para o outro. sem vislumbre nenhum do futuro, foi, não é, vou Exato. com tudo, com medo, mas vou. Foi? Não Ué? acho não. Não, não. Sim, claro que sim, né, o que que eu programei? Quando na época, em 2023, eu comecei a fazer o curso de terapia, de terapias foi no curso de 10 meses, eu sabia que eu queria viver daquilo, eu sabia isso e é claro, na época eu trabalhava, né, para uma empresa, e eu não sabia o que que eu ia fazer. Eu só sabia que eu queria, depois que terminasse o curso, e o que que eu fiz. Eu não sei o que que eu vou fazer, eu não sei para onde ir, o que eu posso fazer, poupar dinheiro. Então, aquele ano eu fiquei poupando dinheiro, juntando dinheiro para que quando chegasse o momento, eu pedi demissão e fui. Mas só que eu fiz claro, um pequeno planejamento naquele ano, porque não daria para também para Claro. pedir É demissão isso que e eu estava a perguntar. sem dinheiro, sem nenhum apoio, né. Claro, claro, claro. Então foi a única, como é que fala? O único planejamento que eu fiz, foi poupar dinheiro, entendeu? Aquele ano. Já estão a comunicar comigo, já me estão a dar banho. Até te babas, ratas. Ok. Pois, faz sentido, Foi faz sentido. abdicar de muita coisa, né, abdicar de muita coisa que eu gostava de fazer, porque, eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de fazer, então eu fui naquele ano, fazendo bem menos, bem menos, bem menos, ficando mais em casa, evitando de, né, para poder poupar Uhum, e ok. terminar o curso e se literalmente ver o que ia dar, né, literalmente. Muito bom. Lucas, Eu não incentivo isso, eu não incentivo isso. É assim, cada Só um que tem as falar suas. planejar. Faça planejadinho, faça as coisas, não precisa dessas coisas, Eu acho que, pois, não precisa, não quando precisa nada, começas a operar fora, eu é também muita fiz algo emoção. parecido, também fiz algo parecido contigo, mas eu já também fiz parecido contigo. E também saltei, também trabalhava numa área e também disse basta. Foi um ano também, foi um ano para essa transição. Aliás, eu decidi que já não quero trabalhar mais onde trabalhava. Foi claro, foi, bem, esta é a última hipótese que dou a isto e, e pronto. Lucas, foi uma conversa maravilhosa. Voltámos a mergulhar no tema da canalização e em outras dimensões. São temas fantásticos, apaixonantes e que continuam a abrir portas para novas perspectivas. Novamente, Lucas, obrigada por trazeres a tua visão, por partilhares os teus conhecimentos e por teres feito uma canalização live aqui connosco. Foi fantástico. Obrigada a quem se juntou. Foi E qualquer para coisa. toda a gente ouvir, se quiserem saber mais sobre o Lucas, ele vai ficar na descrição com todos os detalhes. Obrigada a todos e vemo-nos Obrigado, no próximo episódio. obrigado Tchau, pelo tchau, pelo obrigada. convite, e bem, tchau, tchau. Obrigada.